Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Meu nome é Viviane Pérez e nós vamos caminhar aqui esse bloco de aulas. Vai ser sobre um tema que sempre vem nos concursos públicos também, que é os direitos sociais. Então, nossas próximas conversas serão sobre direitos sociais e nós focaremos nos dois artigos que mais se cobram no concurso, que é o artigo 6º e o artigo 7º da Constituição Federal, ok? Então já pega a sua Constituição aí, já começa a grifar, já pega seu caderninho para anotar as coisas, artigo 6º e 7º da Constituição, ok? Hoje nós vamos começar inicialmente com o artigo 6º, né? Olha lá o que o artigo 6º traz. Então nós vamos falar sobre os direitos sociais, que é o artigo 6º, e em seguida nós falaremos sobre o direito dos trabalhadores urbano e rural. Vamos começar então, pessoal? Olha lá, artigo 6º. A Constituição, ela traz um rol, que é um rol exemplificativo. Ela fala, são direitos sociais. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então vamos lá. O que eu tenho para te dizer do artigo 6º, que é os direitos sociais? Primeiro, a diferença entre o artigo 5º da Constituição e o artigo 6º, que eu vou até anotar aqui, tá? Vamos lá. A diferença entre o artigo 5º e o artigo 6º da Constituição, principalmente, é que o artigo 5º da Constituição, que nós vimos nas aulas anteriores, ele falava sobre direitos individuais e coletivos fundamentais, ou seja, eram direitos que a gente chama de positivos. Não, deixa eu anotar aqui, peraí. Não vamos anotar dessa forma, não. Vamos colocar que é direitos. Cadê apagar aqui? Aqui. Vamos anotar que esses direitos do artigo 5º são direitos individuais e coletivos fundamentais. Coloca que são direitos fundamentais. Deixa eu achar minha caneta. Aqui. Direitos fundamentais. Por quê, pessoal? O artigo 5º são direitos que o Estado não precisa fazer nada. Ele precisa simplesmente não fazer nada que atrapalhe o individual. Então, são direitos de liberdade. Por exemplo, eu tenho liberdade para ter minha propriedade. Eu tenho liberdade de reunião. Eu posso me associar livremente, a não ser vedado só para fins ilícitos, né? E paramilitar. Mas eu tenho liberdade de culto religioso, eu tenho liberdade de crença, de filosofia. Essas liberdades o Estado não tem que fazer nada. A diferença com os direitos sociais do artigo 6º, principalmente, é que o artigo 6º são direitos prestacionais do Estado. O Estado tem que fazer. Ele tem que dar educação, ele tem que dar saúde, ele tem que dar alimentação, ele tem que dar trabalho, ele tem que dar moradia, ele tem que dar transporte, lazer, segurança, previdência e assim por diante. Então a primeira diferença é essa, que no artigo 5º o Estado não precisa fazer nada, é só ele não atrapalhar. Pode ver que a maioria dos artigos 5º ainda fala assim, ó, não precisa pedir autorização estatal, não precisa pedir autorização para se reunir em praça pública e assim por diante. O artigo 6º é o inverso. O Estado tem que dar essas coisas. E aqui, uma grande questãozinha de concurso que eu quero que vocês anotem é com relação à moradia. Por quê? Moradia é diferente, totalmente diferente, de propriedade. Propriedade, nós vimos que estava lá no artigo 5º. Lembra da propriedade do artigo 5º? É direito de... Aqui, propriedade. É direito a ter propriedade? Propriedade, pessoal, é o bem físico mesmo, é comprar aquela casa, ter aquela casa. O Estado não vai te impedir. Se você tem dinheiro, você vai lá e compra. O Estado não vai te impedir. Aqui, moradia, que é um direito social que o Estado tem que te dar, não é uma propriedade. O Estado não vai te dar uma casa, tá? O Estado vai dar para quem precisa, para quem não conseguiu ter moradia, nem de aluguel, nem de... Não tem onde morar. O Estado tem a obrigação de assistência social, de dar moradia para essa pessoa. Não quer dizer que ela vai ter para ela uma propriedade. Pelo contrário, ela vai ter uma moradia. A moradia pode ser um abrigo coletivo, pode ser uma casa, aqueles apartamentos que são
fornecidos pelas prefeituras e depois a pessoa tem que devolver quando ela já tem uma condição melhor. Então é só uma assistência, é uma assistência social. Não pensem que moradia é propriedade. Então moradia é diferente de propriedade. Então quando cai na prova uma questão sobre moradia, você tem que lembrar, moradia é artigo 6º, é direito social. Quando cai uma questão sobre propriedade, propriedade é artigo 5º, direito individual fundamental. Fechou? E aí, nós vamos passar para o artigo 7º, que a partir daí ainda continua sendo direitos sociais, só que a gente vai entrar nos trabalhadores urbanos e rurais. O artigo 7º fala que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria da condição social. O que acontece, pessoal? A partir de agora, todos os direitos que eu vou falar, e você vai fixar isso, todos os direitos que eu vou falar, eles são dos trabalhadores urbanos e rurais. Se eles não forem dos trabalhadores urbanos e rurais, eu vou falar. Eu, Viviane, vou falar. Ó, pessoal, isso aqui não é dos dois. Se eu não falar nada, se eu falar, olha, direito a isso, direito àquilo, direito àquilo, direito àquilo, vocês têm que saber que eu estou falando que é dos dois. Porque o artigo 7º traz um rol, traz uma lista de direitos que é dos dois. Ah, professora, mas eu sempre achei que o trabalhador rural tinha outros direitos. Então, você vai saber, a partir de agora, que os direitos do trabalhador urbano e rural são os mesmos pela Constituição Federal, ok? Então, vamos começar vendo quais são esses direitos. Olha lá, o primeiro. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. Pessoal, o que vocês têm que saber aqui? A relação de emprego tanto do trabalhador urbano como rural, se ela for desfeita sem justa causa e de forma arbitrária, ou seja, arbitrário o que é, pessoal? Quando a pessoa não pede, né? Ela foi surpreendida de forma arbitrária, foi da parte do empregador. Vai ter indenização compensatória, dentre outros direitos. Então, a indenização compensatória são só para aquelas dispensas, a pessoa que foi mandada embora, que foi despedida, sem justa causa. Se tiver justa causa, já perde a indenização compensatória. E de forma arbitrária, sem ela pedir. Se ela pediu para ser mandada embora, também já perde essa parte da indenização compensatória. E aí, a Constituição fala que vai ter seguro-desemprego em caso de desemprego o quê? O quê? Involuntário, pessoal. Se a pessoa pediu para ser dispensada, ela não tem seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele só é para pessoa que tem involuntariamente o desemprego. Então, foi mandado embora, sem sua vontade. É para seguro-desemprego. Então, é para quem foi mandado embora involuntariamente. Fundo de Garantia de Serviço. E aqui você tem que lembrar que o FGTS, Fundo de Garantia de Serviço, não importa. Não é para quem foi mandado embora. Não é para involuntário. Não é para voluntário. Tanto faz. O FGTS é garantido para todo mundo que tem uma relação de emprego. Tanto faz se for trabalhador urbano e rural. Só toma cuidado, pessoal, que lá na frente, nas aulas bem depois, quando a gente for ver serviço público, quando a gente for ver o servidor público, quem é concursado, que é o que você quer ser, nós vamos ver que não tem FGTS. O servidor público não tem FGTS. Então, toma cuidado. A gente tá falando de trabalhador urbano e rural. O trabalhador urbano e rural é quem tem relação de emprego, quem é privado. Público é totalmente diferente, tá? Então, FGTS, Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Não precisa ser involuntário. Outro direito do trabalhador urbano e rural, salário mínimo. E esse artigo do salário mínimo da Constituição, ele é lindo, né? Ele é quase uma poesia. Olha lá. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, então o salário mínimo será um para todos, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preserve o poder aquisitivo, ou seja, para você continuar comprando as mesmas coisas, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. Pessoal, faltou falar ir no McDonald's todos os domingos, né?
Dá para fazer isso com o salário mínimo? Não dá, obviamente não dá. Mas o que a gente precisa aqui é saber para a prova. A prova fala que o salário mínimo é um direito do trabalhador urbano e rural e ele vai ser nacionalmente unificado para todo mundo o mesmo salário mínimo. Ah, professora, mas aqui na minha cidade tem um salário mínimo para professor, tem um salário mínimo para bancário, tem um salário... Esses salários mínimos de categoria, eles são diferenciados, mas eles têm que se basear sempre pelo salário mínimo nacional, ou seja, não vai poder ser inferior. Nenhum salário mínimo de categoria vai poder prever salário mínimo inferior do que esse aqui, ó, o nacional. Então, esse aqui é o salário mínimo mesmo. Não dá pra ninguém ganhar menos que isso sendo trabalhador urbano ou rural, tá? Então, salário mínimo nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades. Daí, aquelas necessidades vitais básicas, como eu já falei. Não é só da pessoa, da sua família também, como moradia, alimentação, educação, saúde, lá, tá bom? Mas o mais importante é que ele não pode ser vinculado para qualquer fim. Então, sendo vedada a sua vinculação para qualquer fim. E aí, outro direito do trabalhador urbano e rural é o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Aí sim, é o salário mínimo da categoria. O piso salarial, que é o mínimo da categoria, ele tem que ser de acordo, ele tem que ser proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Não dá para você remunerar o piso salarial com o mesmo que é para quem tem ensino fundamental, médio, nível superior, universitário, para quem tem pós-graduação, mestrado, doutorado, vai ter que ter pisos. Ah, e esse trabalho aqui tem periculosidade, é um trabalho mais grave. Esse aqui é um mais tranquilo, esse aqui vai precisar de mais complexidade mental, vai ser mais intelectual e assim por diante, ok? Outro direito do trabalhador urbano e rural é a irredutibilidade de salário. O salário não pode ser reduzido. Então, irredutibilidade de salário. Se você ganha 2.000, não dá para o mês que vem ganhar 1.000, tá? Então, o salário ele é irredutível. Irredutibilidade de salário. Só que tem um salvo. Salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Ou seja, é um salvo complicado, né? Porque fazer acordo e convenção coletiva é fácil. Então, a Constituição dá essa brecha. Ele fala salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Nós veremos lá na frente que servidor público também tem essa irredutibilidade de salário, só que o salvo do servidor público é muito melhor, que é salvo de acordo com a própria Constituição. Então, é muito mais difícil mexer com o salário do servidor público. Por isso que você quer estar aqui, né? Por isso que você quer ser servidor. Então, aqui, a irredutibilidade de salário é salvo disposto em acordo com convenção coletiva. E aí, ele prossegue, a Constituição prossegue e fala que também é um direito do trabalhador urbano e rural a garantia de salário nunca inferior ao mínimo, para os que percebam remuneração variável. Aquela pessoa que não tem um salário mínimo de verdade, um salário fixado de verdade, ela nunca vai poder receber inferior ao mínimo. Então, por exemplo, o vendedor de loja, que ganha de acordo com comissão, ele ganha de acordo com comissão. Então, vai ter mês que ele vai ganhar super. E tem mês que ele não vendeu nada, que ele poderia não ganhar nada. Pode não ganhar nada? Não pode. Tem que ganhar pelo menos o mínimo. Então, vai ter uma garantia de salário que vai ser nunca inferior ao mínimo, independente se a comissão dele não chegou nem nesse mínimo. Pelo menos o mínimo tem que ser garantido. E aí, o 13º salário, pessoal. Nós temos o 13º salário com base na remuneração integral. Fixa isso sempre cai na prova. É com remuneração integral ou no valor da aposentadoria. O 13º salário não é com base no líquido, não é com base no bruto, não vem dessa forma. É com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Mais um direito do trabalhador urbano rural é a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Ah, professora, 30%, 40%, 10%, 15%? Não me importa. Por que não me importa? Porque a prova de constitucional não vai cobrar isso. O que ela vai cobrar? Se o trabalho noturno é superior ao diurno. Sim, é superior. A porcentagem vai depender se você vai fazer uma prova que é com relação a direito do trabalho. Por exemplo, se você for fazer a prova do TST, Tribunal Superior do Trabalho, do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, aí for cair CLT na parte de direito do trabalho, aí você tem que saber as porcentagens. Aqui, para constitucional, independente do concurso que você for prestar, não vai cair isso. Vai cair só que você saiba que a remuneração do trabalho noturno tem que ser superior à do diurno, ok? E aí, salário família pago em razão do dependente do trabalhador. Então, depende do trabalhador
ter um dependente, ele tem que ter um filho, alguém que dependa dele. Só que, além disso, o trabalhador tem que ser de baixa renda nos termos da lei. E, de novo, o que é um trabalhador baixa renda? Também não me importa, porque está nos termos da lei. A lei aqui para constitucional não cai. Então, o que eu preciso saber para constitucional? Que existe o salário família, é um direito do trabalhador urbano e rural, ele é pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. É isso que eu preciso saber, fechou? E aqui, muito importante, pessoal, a duração de trabalho. A duração de trabalho no Brasil, previsto na Constituição, é não superior a 8 horas diárias. A pessoa não pode trabalhar superior a 8 horas diárias. Ah, professora, mas eu trabalho 10, eu trabalho 9. Então, mas daí você deve ter horário de almoço, né? Ah, se eu trabalho 9 e tenho uma hora de almoço, aqui as 8 horas é líquida. É as horas que você trabalha mesmo, tá? Então, duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. 44 horas semanais. É e, não é ou, tá? Fixa isso. É não, eu vou anotar aqui pra vocês lembrarem, ó. É e, já caiu várias vezes na prova, ou e deixar a questão errada. Duração de trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horário e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. Sempre a parte de trabalhador urbano e rural tem esse mediante acordo ou convenção coletiva. Acordo e convenção coletiva são aqueles acordos feitos entre sindicatos e empregadores e empregados, né? Então, isso pode excetuar, acaba fazendo salvo a Constituição Federal. Mas o importante aqui é você saber que o máximo é 8 horas diárias e 44 semanais. Então, se a pessoa já trabalha 8 horas diárias por semana e ela trabalha 5 dias por semana, ela não vai chegar nos 44 horas, vai chegar nos 40. Mesmo assim, ele não pode trabalhar 9 por dia. Não pode, tem que ser no máximo 8. Máximo 8, nas 5 dias na semana. Então, se o empregador quer que trabalhe também as 44 horas, vai ter que jogar essas 4 horas para um sábado, por exemplo. Daí sim, 8 horas diárias e 4 horas no sábado, tá? Ah, mas ele vai trabalhar só 5 dias por semana. Ele quer que trabalhe 44. Não dá? Impossível. Porque não pode passar de 8 horas no horário normal, tá? Daí seria a hora extra, beleza? Mais um direito do trabalhador urbano e rural é a jornada de 6 horas para o trabalhador realizado em turnos ininterruptos. É aquele que não vai parar durante essas horas. Se não vai parar nem para o almoço, para o cafezinho, só pode no máximo 6 horas ininterruptos de revezamento, salvo também negociação coletiva. Então, pessoal, a jornada de 6 horas para o trabalho vai ser sempre quando for realizada em turnos ininterruptos, fechou? E também temos o direito de repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Pessoal, pega essa dica. É preferencialmente. Se a prova trouxer assim, ó, repouso semanal aos domingos, esquece. Repouso semanal aos domingos, esquece. Tá errado. Ah, professora, mas aos domingos não é a mesma coisa que preferencialmente? Não. Como direito, como juridicamente, não é. Porque se eu falo que repouso semanal remunerado será aos domingos, o empregador tem obrigação de colocar aos domingos. Se eu falo que é preferencialmente aos domingos, aí eu tenho opção de falar que, ó, meu empregado vai ser ao sábado, mas eu justifico. Eu tenho um trabalho no shopping, por exemplo, que no sábado não, né? Daí nem seria no sábado, na segunda. Eu tenho um trabalho no shopping, então o meu empregado vai folgar uma segunda, uma terça, às vezes um domingo. Eu tenho que justificar. Quando eu ponho preferencialmente, eu obrigatoriamente crio uma obrigação de, se não for ao domingo, tem que justificar. Então, a preferência é aos domingos. Fechou? E remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. Pessoal, é mínimo. Tem que ser no mínimo 50%. Se é no mínimo, tomar cuidado que a prova às vezes vem no máximo. A remuneração do serviço, a hora extra, isso aqui a gente está falando de hora extra. A hora extra é no mínimo superior a 50% a do normal. Então vamos lá. Se a hora for R$100, né? A hora for R$100 e ele fizer hora extra, fizer uma hora extra, quanto que ele vai receber? Por essa hora extra, ele vai receber R$150. Tem sempre aluno que fala assim pra mim, professor, ele não vai receber R$50? Não, né? Porque daí não faria nenhum sentido ele trabalhar uma hora extra e ganhar menos do que ele trabalharia numa hora normal. É no mínimo 50% da hora
normal. Então ele vai pôr, você põe 100 mais 50%. E daí ele vai ganhar no mínimo R$ 150 a mais por essa hora extra. Então a hora extra dele, nossa, aqui seria o E, né? A hora extra dele vai dar R$ 150. Se a hora normal era. Ops! Se a hora normal era 100, ele vai ganhar 150. Então, no mínimo, vai ser pago para ele 150. Menos que isso, não dá para fazer hora extra, ok? Então, é no mínimo 50% da hora normal. Fechou, pessoal? Era isso que nós tínhamos para conversar nesse início sobre direitos sociais e trabalhadores urbanos e rurais. Ah, professora, acabou trabalhadores urbanos e rurais? De jeito nenhum, né? O nosso rol de trabalhadores urbanos e rurais é longo, tá? Então vai ter mais coisa pela frente. Mas a gente vai dividir em blocos, porque você sabe que fica mais fácil pra gente estudar. E você vai lá, pega o seu caderninho, pega a sua Constituição Federal e vai lá e revê o que nós acabamos de ver, decora isso, tenha um conhecimento muito bom sobre isso, porque sempre cai nos concursos, ok, pessoal? Nos vemos na próxima aula. Até mais! Fala pessoal, tudo bem? Professor Cristiano Silva na área. E deixa eu te falar uma coisa, você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, não foi? Da aula? Então continua porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós montamos um combo para você ser aprovado no concurso da UFSB e também da Universidade Federal Oeste da Bahia, porque dá para você até fazer as duas provas, tá? Eu quero trazer para você um combo especial que vai fazer com que você faça parte da elite da aprovação. Então acompanha comigo, ó. Nós criamos aqui o curso online preparatório, tá? É um curso completo, com acesso imediato, acesso ilimitado, poderá assistir às aulas quantas vezes você quiser, certo? O curso ainda fica válido durante um ano. Teoria e questões comentadas, centenas de questões comentadas pelos nossos professores, o que vai fazer uma diferença muito grande na sua preparação. E ainda por cima, material em PDF das aulas, tá? Então você recebe, consegue baixar na nossa plataforma os slides que os professores utilizaram. Além disso, é um combo. Você tem aqui o curso online preparatório, o curso é focado em aulas em vídeo, certo? Mas além desse curso, você também terá direito às apostilas. Olha só, as apostilas são separadas por matérias, material em PDF, todos os assuntos do edital com teoria e questões comentadas. Só para você entender melhor, vou te dar um exemplo. Tem lá conhecimentos específicos. Então, vai ter a apostila de conhecimentos específicos e dentro do assunto, né, vai ter um assunto lá X, exemplo, atendimento. Atendimento ao público. É um dos assuntos que tem lá. Nesse assunto aqui, nós vamos colocar teoria e questões comentadas. Maravilhoso. Normalmente são 10 questões por assunto. Então, gente, é um material fantástico. Não existe nada parecido no mercado, tá? E você vai ter direito também aos cadernos de questões, que são questões gabaritadas para você treinar milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. Então, você vai ter aqui com a gente o curso online preparatório, mais apostila, mais cadernos de questões. O valor normal do curso seria R$ 297 à vista ou 12 vezes de R$ 29,65, mas você não vai pagar por isso. Você vai pagar apenas R$ 197 à vista ou 12 vezes de R$ 19,65, tá? Para você adquirir o curso, você vai fazer o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá encontrará todas as informações necessárias, tá certo? Aí vai ter um botãozinho lá de comprar no meio, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar suas dúvidas por lá, que os nossos consultores vão te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp. Tá aí o número, 11 97465 6052, ok? Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e vou ficar te aguardando dentro da plataforma, hein? Então clica no link agora e já faz a sua matrícula. Valeu, grande abraço e até mais.